Seja muito bem-vindo ao programa de celebração do centenário da Associação de Futebol do Algarve. Hoje estamos em Olhão, meu nome é Rafael Domingos e passo a apresentar o painel que está aqui comigo hoje. À minha esquerda, João Evaristo, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Olhão. À minha direita, Reinaldo Teixeira, presidente da direção da Associação de Futebol do Algarve. E passo a apresentar o restante painel. Paulo Lopes, presidente da 4 ao Clube, Associação Desportiva de Olhão. Carlos Rosário, presidente do Clube Desportivo Os Olhanenses. Mário Martins, presidente do Futebol Clube de Bias. À minha esquerda, Sebastião Coelho, presidente do Núcleo Sporting Clube Portugal de Olhão. Luís Torres, presidente do Sporting Clube Olhanense SAD. E, por fim, Paulo Silva, agente árbitro da Associação de Futebol do Algarve. Passo então a palavra a João Evaristo, vereador do Desporto, para uma pequena nota de boas-vindas. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes e à mesa. É com muito prazer ver uma mesa tão bem representada e, de facto, o Concelho de Olhão tem uma grande história, uma grande história de futebol. Eu próprio comecei por jogar futebol no antigo Largo da Feira e quero felicitar a iniciativa e, de facto, é importante pensar o passado, o presente e perspectivar o futuro e dar-vos os parabéns por estes 100 anos de associação e desta forma abrimos assim as hostilidades, como se costuma dizer. Passo agora então a palavra a Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve, também para uma pequena nota de boas-vindas. Muito obrigado. Queria, em nome da Associação e todos os seus órgãos sociais, dar as boas-vindas a todos. Agradecer em particular ao município de Olhão e ao seu vereador João Evaristo o facto de nos acolher aqui em Olhão. Esta é mais uma tertúlia das 16 que vamos levar a cabo em todos os concelhos do Algarve, no âmbito do centenário da Associação e hoje, como aqui já foi dito, falando um pouco sobre o passado, honrar o passado, digamos, dignificar, falar sobre o presente e, digamos, projetar o futuro. É um pouco essa a ideia e, naturalmente, todos aqui os clubes presentes, dar-vos as boas-vindas e reconhecer o trabalho e o contributo que têm tido, quer para os clubes, quer para as comunidades que representem os seus atletas e adeptos e para a Associação de Futebol do Algarve em particular, porque não há naturalmente associação se não houver clubes e acho que felizmente sentimos isso. Esta é a 14ª edição, cada vez mais um reconhecimento pelo trabalho social e a importância dos clubes, que também é reconhecido pelas autarquias e a autarquia, digamos, quer cada vez mais interagir com os clubes para esse trabalho, digamos, que é feito nos concelhos, nas freguesias e que a nós, a Associação, então nos compete facilitar e ajudar a que cada vez seja mais dignificado e mais projetado. Por isso, muito obrigado pela vossa presença e termino agradecendo mais uma vez a recepção ao seu vereador e ao município de Olhão. Muito bem, passo então agora a palavra aos clubes e começamos por Paulo Torres, à minha direita. A 4 ao Clube, a Associação Desportiva de Olhão, tem cerca de 10 anos de filiação na AFA e tem, na presente época, 8 equipas inscritas no futebol distrital. O que lhe pergunto é, de facto, qual é que é o balanço que faz do percurso do clube ao longo destes anos? Boa tarde a todos, obrigado pela presença. O 4 ao Clube vai fazer 13 anos. Penso que 12 de filiação. O balanço é positivo. Nós trabalhamos para o desenvolvimento da modalidade, nomeadamente o futebol, que é uma das modalidades que temos mais presentes, já tivemos outras. De qualquer forma, no nosso objetivo principal é capacitar os nossos jovens para a melhoria da modalidade, capacitá-los também para a promoção de valores, de competências, ao nível daquilo que se prevê num cidadão consciente, ativo, participativo numa sociedade que está em constante mudança e todos aqueles que fazem parte da direção fazem tudo, não temos uma estrutura diretiva e cada um sentado no seu desempenho das suas funções, somos quase todos treinadores, somos roupeiros, somos dirigentes, delegados ao jogo e este fim de semana não houve nomeação de árbitro, portanto fui árbitro, portanto aquilo que se pretende e aquilo que o clube está a desenvolver é dar competências, transmitir valores e desenvolver dentro das nossas capacidades e das nossas potencialidades o melhor para os nossos atletas, para os nossos jovens, de maneira a que possam ser não só desportistas, mas também como cidadãos que
possam desempenhar eles depois no futuro aquilo que nós estamos a fazer por eles. Aproveitava aí uma deixa que disse que era que não tem uma estrutura diretiva e passava então a palavra a Carlos Rosário e perguntava se de facto no seu clube também funciona um bocadinho assim e de facto quais é que também são os objetivos a curto e a longo prazo do clube. Ok, boa tarde, obrigado pelo convite, parabéns à Associação pelo centenário. O Clube Desportivo Olhanense este ano também faz 75 anos, portanto também é uma longa data. Tem passado ao longo deste tempo por várias modalidades e nos últimos anos a modalidade de futsal foi aquela que optámos por também haver mais disponibilidade em termos de jovens. As condições que o clube tem são aquelas que todos têm, portanto, quem faz parte do clube faz desde diretor, treinador, outros roupeiros, outros dirigentes, motoristas, portanto, é aquilo que os clubes amadores praticamente fazem todos. Não há, portanto, uma arquitetura em termos de clube que possa distinguir uma parte oficial e uma parte mais dinâmica da atividade. E as coisas correm assim normalmente e a grande dificuldade hoje também é não só ter os jovens e proporcionar a parte esportiva, a parte de educação, a parte social, todas essas vertentes que são as mais importantes. Portanto, o importante não é hoje uma taça, uma medalha, um troféu. Portanto, o importante hoje é a parte social, que é aquela que temos mais dificuldades na nossa sociedade. E é tentar, hoje mais do que nunca, tentar cativar os pais para se juntar. Porque os pais têm que ter uma função ativa de melhor qualidade. Inclusive é quando assistem aos jogos dos filhos, porque o que vemos hoje em dia, seja no futsal, seja no futebol, os pais são os primeiros a criar os maiores problemas. Portanto, isso é que temos que inverter. Acho que em todas as modalidades amadoras, portanto nas profissionais não chegamos lá, mas nas amadoras, a educação dos pais acho que hoje é essencial, para que depois o desporto de criação consiga ter mais proveito na educação das crianças e dos jovens. Muito bem, Mário Martins, enquanto Presidente do Futebol Clube Bias, fazia-lhe de facto aqui também a mesma questão, introduzindo também aqui outro ponto que era se de facto tem sido difícil também cativar os jovens para o clube e de facto qual é que também é o momento do clube e quais é que são os objetivos a curto e a longo prazo. Ora, boa tarde a todos. Muito obrigado aqui à Associação de Futebol do Algarve, aqui ao Sr. Vereador do município e a todos os presentes. O Futebol Clube Bias faz agora para o próximo mês 40 anos. Salvo erro, há 35 que está afiliado na associação. Não quero mentir bem, mas acho que é isso. Depois temos tido altos e baixos com qualquer clube. Neste momento, financeiramente não, na questão monetária não estamos assim muito bem, mas isso, acho que não é só o Bias, são praticamente todos os clubes, atravessam por estas dificuldades. Também estamos inseridos ali numa zona que é muito difícil arranjar miúdos, muito. E como disse aqui o Sr. Paulo do Quatro nós ali também fazemos tudo, desde o motorista até limpar as casas de banho, os diretores, os dirigentes, nós passamos por tudo. Mas temos ido vencendo esses obstáculos e pronto, e é assim. Não tenho mais nada a dizer, quero agradecer uma vez mais a presença aqui e até para o próximo ano. Pronto. Muito bem, passo então agora a fazer uma questão a Sebastião Coelho, ele que é Presidente do Núcleo Sporting Clube Portugal de Olhão. Perguntava-lhe aqui também, e enquanto Clube de Olhão, qual é que também tem sido aqui a importância do município no desenvolvimento do próprio clube e se de facto também quais é que são os objetivos para os próximos anos. Ora bem, muito boa tarde a todos. Sou vereador, sou presidente da Associação de Futebol do Algarve, as senhoras, meus senhores. Pronto, nós seremos um clube, digamos, com características atípicas, talvez, e diferentes dos restantes aqui presentes. Nós, fundamentalmente, somos um clube que está diretamente associado
um dos grandes clubes nacionais, o Sporting Clube de Portugal, tendo a sua representatividade aqui no Concelho de Olhão e para a entidade para a qual trabalhamos. Relativamente à primeira questão, o apoio do município, portanto, quer durante as épocas em que temos estado já afiliados na Associação de Futebol do Algarve, quer nos outros anos anteriores, e nós já vamos nos 27 anos de idade de fundação, pois temos tido o apoio que pedimos. Portanto, nós pedimos ao município, precisamos disto, precisamos daquilo, e não temos qualquer razão de queixa. O município, dentro das suas possibilidades, tem colaborado connosco, é um parceiro nosso, nós somos um parceiro deles, colaboramos da melhor maneira e não temos razão de queixa. Aliás, temos que agradecer muito o apoio que temos tido do município, quer para a parte do futebol, quer para a parte das outras atividades que temos, nomeadamente ginástica, BTT e a extinta secção de petanca. Relativamente à nossa atividade em termos de futebol, nós começamos com o futsal sénior, que tinha umas características que não nos agradava muito, nem estava bem nos nossos horizontes. Portanto, a coisa funcionou durante 3 anos, mas, digamos, a maneira de ser, a característica, portanto, dos próprios jogadores, não se adaptava àquilo que nós achávamos que devia ser o futsal e que pretendíamos para isso. E não tendo condições para iniciar a formação, aliás, há outros clubes a trabalhar nisso aqui no Concelho, decidimos parar. Apareceu então, já há uns anos, a possibilidade de trabalharmos diretamente com o Sporting Clube de Portugal na Academia de Formação Sporting Algarve. E é nesse sentido que nós damos toda a colaboração, tendo desde há uns anos equipes de benjamins e infantis que estão a disputar os respectivos campeonatos, dos quais tem sido útil para todos estes miúdos, porque temos alguns resultados, temos já 3 pelo menos a disputar no sub-15 do Clube Mãe, e continua a formação no bom sentido e naquilo que nós pretendemos. Eu queria só referir uma coisa que o Carlos Rosário referiu há bocado, que é a questão do comportamento do público, nomeadamente dos pais e familiares destes miúdos que estão na formação. Porque repare, eu acho que é, digamos, um bocado preocupante quando nós temos a necessidade de, em jogos de miúdos de 8 anos, 9 anos, 7 anos, termos que requisitar permanentemente policiamento lá. Não é que haja desacatos, mas termos a presença deles ali. Isto é sinal que muitas vezes os pais, adeptos do clube, não entendem o que é a formação, o que é que nós pretendemos daqueles miúdos, porque mais do que o resultado de ganhar ou perder, empatar, é formá-los. E isso é que tem que ser entendido. E infelizmente temos muito que trabalhar nesse sentido. Futuro, continuar este caminho, enquanto nos for permitido, e cá estaremos. Muito bem. Segue-se então Luís Torres. O seu clube tem uma equipa no Campeonato de Portugal. O que lhe pergunto é, de facto, primeiramente, que balanço é que faz da época e como é que também é o apoio da própria cidade e dos adeptos perante também a equipa a jogar a nível nacional e a fazer tantas deslocações. Como é que também sente esse apoio? Antes de mais, boa tarde a todos. Dar os parabéns na pessoa do Presidente Reinaldo Teixeira à Associação de Futebol do Algarve pelo seu centenário. Também agradecer a presença da nossa Câmara Municipal na pessoa do seu vereador Dr. Evaristo
e a todos os presentes aqui na mesa. Sim, o nosso clube é um bocadinho diferente de todos aqui os presentes, deriva de uma obrigação legal, que é a constituição de sociedades anónimas desportivas para participar em competições profissionais. O clube criou esta sociedade desportiva já vai fazer 10 anos. Neste momento, infelizmente, estamos no Campeonato de Portugal, não é esse o nosso objetivo obviamente passa por regressar o quanto antes aos campeonatos profissionais. Neste momento, em termos de balanço da época, a primeira fase da época corremos bastante bem, terminámos em primeiro lugar na classificação. Esta segunda fase, porque o modelo de Campeonato de Portugal é dividido por 2 fases, esta segunda fase não nos correu assim tão bem, e pronto, e estamos a delinear os outros nossos objetivos, que é também formar atletas provenientes também da nossa formação, que damos oportunidade. Ainda há 2 anos, um atleta nosso, da nossa formação, foi chamado à seleção nacional, mesmo nós estando a disputar o campeonato da 3ª divisão na altura, o Campeonato de Portugal, que é uma coisa bastante rara a acontecer, um jogador de competições não profissionais ser chamado a uma seleção nacional. Já não acontecia há muitos anos e aconteceu com o Leonardo Lelo, que é inclusivamente originário da cidade e que hoje está na segunda liga a disputar o acesso à primeira liga, e pronto, e esse é também um dos nossos objetivos, tentar ao máximo aproveitar os poucos talentos que chegam a sénior na cidade, porque como todos sabemos hoje em dia, até um bocadinho aqui, pegando nas palavras do Sebastião, um bocadinho este trabalho que os clubes grandes têm vindo a fazer, que é recrutam os jogadores quase na maternidade, ou seja, neste momento já não os deixam sequer ficar até a idade adulta. Os jogadores saem dos clubes muito prematuramente, veja-se o caso do Gonçalo Ramos, que é originário de Olhão, que saiu do Olhanense com 11 anos e hoje em dia é assim que funciona, mas de vez em quando ainda vão passando alguns, digamos assim, para a rede e vão ficando, e nós tentamos dar também a oportunidade a esses de conseguir ainda atingir o sonho, porque basicamente qualquer miúdo de todos estes outros clubes que falaram aqui antes de mim, que estão mais ligados ao futebol juvenil, o sonho deles é chegar a uma equipa sénior e cabe-nos a nós, tendo a eles condições para isso, também proporcionar que consigam cumprir esse sonho. Obviamente sabendo que é um sonho difícil de concretizar, mas que se conseguirmos e se tivermos essa disponibilidade e se assim for possível, que tenham a possibilidade de cumprir esse sonho e alcançar outros voos, é também essa uma das nossas políticas. E à autarquia agradecer todo o pouco apoio que podem dar, porque também temos que compreender que só nesta mesa está uma série de clubes, existem muitas outras atividades que acontecem na cidade. A cidade teve um crescimento notável nos últimos anos, desde que esta direção camarária está a gerir os destinos da cidade. Acho que possivelmente, se não foi das cidades do país que mais evoluiu, do Algarve foi seguramente, e por isso também temos que perceber que existem muita gente a pedir e muito pouco para distribuir, e por isso também compreendemos, mas sempre que o solicitamos, e já não foi poucas vezes, tivemos todo o apoio dentro do possível e agradecemos, obviamente, e queremos que assim continue. Muito obrigado. Perguntava-lhe também só se há também apoio por parte dos adeptos nas deslocações fora e quando jogam também aqui, se de facto sente que a cidade se une também para apoiar, neste caso, a equipa. Obviamente no futebol sénior as coisas estão um bocadinho sempre ligadas com o resultado, isso até nos clubes grandes, imaginemos agora nos clubes mais pequenos. Mas, obviamente, e tendo nós nos últimos anos até disputado competições não profissionais, é de salutar que nós ainda há 2 anos nos Açores tínhamos 100 pessoas. E estamos a falar de uma viagem que obriga a viajar de avião e que, mesmo assim, tínhamos uma representação muito digna, digamos assim, da cidade e dos nossos adeptos e normalmente e recorrentemente temos sempre público nos jogos fora, obviamente que com os resultados desportivos favoráveis são muitos mais, os resultados desportivos desfavoráveis vão diminuindo em função, porque infelizmente, e é uma das coisas, e é um bocadinho casado com aquilo que os meus colegas estavam aqui a dizer, desta relação de ver desporto hoje em dia, as pessoas cada vez mais querem ganhar, okay? Não querem apoiar os clubes, querem ganhar.
que as pessoas querem ganhar. Querem que os filhos ganhem, não veem o desporto como uma coisa de uma atividade cultural, uma atividade de crescimento para todos, inclusivamente para eles próprios, e uma atividade de sociedade, em que toda a gente tem que se respeitar, e isso, principalmente nos séniores, também nos escalões mais jovens, aí muito com os pais, sendo que até é uma coisa que hoje em dia já começa a acontecer nos séniores, também com pais, o que é uma coisa bastante grave, okay? Porque até eles serem miúdos e menores de idade, ainda as coisas mais ou menos se entendem. O problema é que hoje nos séniores também já vai acontecendo pais se intrometerem no jogo em si, na carreira do filho, no dia-a-dia do filho, e isso altera bastante o rendimento e a possibilidade que esses jovens têm de se ingrar, porque, obviamente, o maior apoio terá que vir sempre de casa. Muito bem, passo então agora a palavra a Paulo Silva. Há pouco confidenciava-me que apitava praticamente todos os fins de semana. O que lhe pergunto é, de facto, como é que olha para o panorama da arbitragem neste momento na região do Algarve e se, de facto, como dizia o Luís, esta pressão de quem está de fora pelos resultados condiciona aqui um bocadinho o trabalho dos árbitros dentro de campo. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu quase que a resposta que tenho que dar já foi dada por painel no seu todo. O Paulo referiu há pouco que este fim de semana teve que arbitrar. O Carlos tem um dilema que são os pais, o Sebastião fala que é preocupante a questão da educação, o Luís diz que há miúdos que se intermetem, há pais que se intermetem no trabalho já a nível de cenas, e agora vamos traduzir todo esse panorama para a arbitragem. A arbitragem, diga-se de passagem, é uma carreira muito bonita e que pode permitir que as pessoas atinjam patamares de excelência na arbitragem. Mas, de facto, eu aceitei o convite de vir cá hoje falar um bocadinho para simplesmente fazer um apelo. O problema da arbitragem não é um problema exclusivamente da arbitragem. É um problema de todos do desporto. Porque existem, nomeadamente no Algarve, falta de árbitros. Tem havido um trabalho exaustivo por parte desta direção e do Conselho de Arbitragem da mesma, na perspectiva de celebrar protocolos com as escolas, no sentido dos miúdos abraçarem esta causa. O processo não é fácil, e quando digo que não é fácil, porque dependemos de todos, dos comportamentos, das atitudes, da linguagem, dos pais, para fazer com que os miúdos efetivamente abracem esta causa, porque eu falo por mim, eu tenho 53 anos de idade, estou na arbitragem há 30 anos e apito uma média de 7, 8 jogos por fim de semana, o que é demonstrativo da dificuldade que temos em fazer com que os miúdos que eventualmente tiram os cursos possam continuar, possam crescer, possam evoluir e perceber que, de facto, isto pode ser uma carreira de futuro. Mas para isso precisamos de todos, dos dirigentes, dos pais, dos atletas, para fazer perceber que, de facto, eles podem abraçar esta causa. É também necessário inverter aqui um bocadinho o panorama, que é começar a promover também uma cultura de incentivo à arbitragem e também para que as pessoas olhem para a arbitragem de outra forma. Sobretudo a cultura do respeito, é que parece que é mais importante neste processo. É percebermos que, eu costumo dizer, o parente pobre do futebol, do desporto, é a arbitragem. É sempre o responsável por tudo. E enquanto não mudarmos este paradigma, torna-se difícil, como é evidente, ser árbitro de futebol. Pelo menos a este nível, né? A nível profissional é completamente diferente, como é evidente. Muito bem. Obrigado a todos. Terminamos assim a primeira parte desta tertúlia aqui a Olhão. Voltamos já de seguida para a segunda parte com novos intervenientes. Obrigado a todos. Estamos de volta. Comigo continuam João Evaristo, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Olhão, Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve, e ainda Paulo Silva, árbitro da Associação de Futebol do Algarve. Tenho também comigo no restante painel Ricardo Viegas, vice-presidente do Clube Desportivo Marítimo Olhanense, Nemésio Martins, presidente do Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense,
Ainda Alexandre Rolão, vice-presidente do Sport Lisboa e Fuseta, e ainda Isidoro Sousa, presidente do Sporting Clube Olhanense. Muito obrigado a todos. Começo então por dar a palavra a Ricardo Viegas. Começava por perguntar-lhe também, à semelhança da nossa primeira tertúlia, começava por pedir-lhe aqui um balanço do seu clube, como é que também tem sido nos últimos anos e que dificuldades é que também tem encontrado enquanto dirigente do clube. Bom, as dificuldades devem ser iguais a todos os outros, né? Principalmente dificuldades económicas. Em relação, também tivemos começámos com várias equipas, desde os petidos até aos séniores. Há 2 anos, esta parte, antes do Covid, deixámos de ter futebol dos mais pequenos, petidos, benjamins, infantis. Este ano começámos do zero, voltámos outra vez a ter esses atletas. Temos futebol feminino, fomos a primeira equipa, se não estou enganado, da Associação de Futebol do Algarve a ter futebol feminino. Em infantis jogávamos com equipas masculinas e a nossa era totalmente feminina. Temos futebol sénior, sub-23, também se pode dizer que é futebol sénior. Muito bem, passo então a palavra a Nemésio Martins. Há pouco perguntava ao Luís Torres, à semelhança do Olhanense SAD, também o Moncarapachense tem uma equipa no Campeonato de Portugal. E o que lhe pergunto é, de facto, quais é que são aqui as dificuldades que encontra e quais é que são os objetivos para os próximos anos do clube. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da Associação de Futebol do Algarve. Quero lhe dar os parabéns pelos 100 anos, que é uma data muito bonita. E quero, acima de tudo, dizer que o Moncarapachense vive, como todos os clubes, tentámos nos últimos anos estruturá-lo, torná-lo melhor, dar-lhes algumas novas infraestruturas que eram essenciais para a prática do desporto e, como costumo dizer, ao fim de cada ano, nunca tivemos melhor do que temos agora. Nunca tivemos melhores infraestruturas, nunca tivemos melhores equipas. Acho que estamos numa fase boa do clube. Mas isto, com muita dificuldade, com muito trabalho, com muita luta entre aspas, porque não é fácil ser dirigente desportivo. E uma das coisas que eu mais tenho receio é de ver que não surgem ao longo dos anos novos dirigentes desportivos. Eu encontro sempre os mesmos ao longo destes 20 e tal anos e até eu que muitas vezes tenho dito que isso sou contra as pessoas se manterem muito tempo nos mesmos lugares porque acho que provoca uma certa acomodação, uma certa falta de ideias. Até eu tenho mantido já há 20 e tal anos na mesma instituição porque não sinto ninguém, não sinto que a juventude, não sinto que ninguém queira assumir nenhum cargo relevante em nenhum clube. Eu fiz isto há 20 e tal anos, tinha a minha vida organizada e pensei que as instituições precisam de pessoas que lhes deem vida, que lhes deem força, que lhes deem um ser e fiz isso. Fiz isso, mas tenho encontrado ao longo destes 20 e tal anos sempre os mesmos, começando por Vila Real, por Ferreiras, os dirigentes que vou encontrando são quase sempre os mesmos e não há renovação. E eu acho que estão aqui 2 entidades, a Câmara Municipal, representada por Sr. Evaristo, e a Associação de Futebol do Algarve, e há outros, que são a Federação Portuguesa de Futebol, que controla o Campeonato de Portugal, que têm também alguma responsabilidade nisto. Penso que nós, dirigentes esportivos, muitas vezes não é o dinheiro, não é dificuldades económicas que todos temos. E muitas vezes somos nós que até que, quando o clube não tem, chegamos e pagamos. Muitas vezes é o conforto, é o carinho, é a atenção que nos dão
que nos motiva e que nos enche de força e de energia, porque nós precisamos muito disso. Nós sacrificamos muitas vezes a nossa vida pessoal, fazemos muitas vezes, como o Marinho disse e outros aqui disseram, no clube que não fazemos em casa. Se a minha mulher visse eu estar a barrer no clube, dizia-me logo então como é que é, em casa não fazes isso. Isso acontece. E depois, penso que essas pessoas e esses organismos são importantes para que nós possamos, em termos de futuro, ter mais força, ter mais energia e cativar mais pessoas para estes lugares. Porque não é fácil, as instituições precisam de pessoas, os nossos miúdos precisam das instituições para desenvolver a prática desportiva e estou a ver uma grande dificuldade em aparecer novos quadros. Era só isto e queria desejar-vos a todos um resto de uma boa época desportiva. Para o ano que vem, mediante, mesmo tendo em conta aquilo que se conseguiu, que tenham força, que tenham capacidade para fazer equipas e motivação para voltar a fazer equipas e estar representados em vários escalões e para que o desporto no Algarve seja cada vez mais forte. Nós vamos tentar também fazer com que o nome do Algarve seja representado para o ano numa outra divisão. Se tivermos essa possibilidade, não enjeitaremos. E é assim que devemos continuar, todos juntos, e encontrar-me mais vezes em eventos destes para trocarmos palavras e falarmos sobre algumas coisas. Obrigado a todos. Fazia-lhe só outra questão, que era referente aqui à equipa do Campeonato de Portugal e sabendo que a maior parte das equipas encontra-se muito mais a norte, o que lhe pergunto é, de facto, como é que também é a gestão do clube em termos de deslocações e todas as despesas que acarreta, como é que também é possível fazer face a tudo isto com o apoio do município, de instituições, como é que também é feito essa gestão, digamos assim? Como disse, nós, principalmente eu, costumo dizer que um clube é gerido como uma empresa. Se tens 10, gastas 10. Não vais gastar 20 ou 30 e não vais hipotecar o futuro. Esse é o princípio de manter os pés no chão. O que acontece, é uma carapacho e é uma coisa engraçada, muitas vezes colegas meus dizem-me tens aqui jogadores, mas aquele jogador custa tanto. O meu Carapachense tem sido gerido nos últimos anos, como disse há pouco, com muita seriedade e com muita dignidade e muita honestidade. E nós, aquilo que fazemos naquela casa é, um jogador pede tanto, a gente não pode dar, a gente damos isto, mas ao fim do mês recebes. E o que é que tem acontecido é que temos tido boas equipas que muitas vezes não custam como muitas pessoas pensam. Porque o jogador vai para lá e sabe que ele ganha pouco, mas que ao fim do mês aquele pouco recebe. E isso é muito importante. Se calhar por isso estamos agora a tirar um pouco partido desta boa gestão que temos tido ao longo dos anos e vamos ver o que é que vamos fazer, mas o futuro a Deus pertence, se conseguirmos. As dificuldades todos temos. Quem é que não tem dificuldades? Ali a Câmara vai arranjando um autocarro, a gente vamos conseguindo desarrascar com aquilo que temos. Muito bem, passo então a palavra a Alexandre Rolão, vice-presidente do Sport Lisboa e Fuseta. Se as minhas cábulas não me falham, o clube tem 59 anos de filiação. Sensivelmente. Sim, é de 1944, tem 78 anos. Ok, mas filiação não lhe sei confirmar. Segundo os dados, são 59 anos. O que lhe pergunto é, de facto, sendo novo, como é que também tem acompanhado o trajeto do clube e um bocadinho também, se quiser falar sobre a história do próprio clube. Um pouco aqui, como os colegas já referiram, eu já fiz um pouco de tudo, apesar de ser novo. No Fuseta já fui atleta, já fui dirigente, treinador e acarreto agora o cargo de vice-presidente atrás do Pedro Paz, que hoje não pode estar presente, que é o presidente da direção. Eu tenho aqui um bocado uma diferença perante aqui o Ricardo e o Nemésio e o presidente do Olhanense, o Sr. Isidoro, porque nós neste momento não estamos em atividade, estamos filiados. Não temos nenhuma equipa inscrita. Exatamente, apesar de estarmos filiados, nós não temos nenhuma equipa inscrita. Às vezes tem que se dar um passo atrás para ver se consegue-se dar depois dois à frente e foi isso que nós fizemos este ano. Estamos internamente a tentar e temos um compromisso com as pessoas, com a terra, com o resto da direção em reerguer o clube e vamos tentar que seja já para a próxima época desportiva, mas o mais certo será ser só na próxima, porque estamos a tentar ainda
lá está, criar os alicerces necessários para que a casa não caia novamente, né? E isso acho que é muito importante. Tivemos durante muitos anos dificuldade, diga-se, matéria humana. Os jogadores da Fuseta, por as mais variadas razões, começaram a deslocar-se para os arredores, porque as condições em termos no caso do campo de futebol, a Fuseta sempre foi uma terra de futebol, como todos vocês aqui sabem, mais do que o futsal, que tem sido a nossa atividade nos últimos anos, a Fuseta é uma terra de futebol. E nos últimos anos já optámos pelo futsal, não só pelos custos, que são um bocadinho menores, mas porque não temos campo de futebol. Não temos condições para isso neste momento. Mas acreditem que o Fuseta, se tivesse um campo de futebol, ou se tivesse condições para ter uma equipa de futebol, tenho a certeza que se calhar os miúdos voltariam a jogar na terra. Eu dou sempre o meu exemplo, que eu nasci em 1990 e nunca tive um escalão para eu jogar no clube da minha terra. E só isso explica o não crescimento do clube. Basicamente é isso. Essa não atratividade faz com que os jovens tentem não por também culpa migrar deles, pelos outros clubes. não por culpa deles nem por culpa dos pais. Lá está. Falta de matéria humana, que falei há pouco, é o principal problema do clube neste momento. Para além de todas as outras, e de condições para a prática, do campo de futebol, como já referi, do pavilhão, que tem poucas condições, mas com o que temos tentaremos reerguer o clube com o apoio das entidades, como é óbvio, mas tudo faremos, e somos novos, somos uma direção de gente jovem, tentaremos reerguer o clube. Muito bem, passo então agora a palavra a Isidoro Sousa, presidente do Sporting Clube Olhanense. Este é o clube mais antigo da cidade. Antes de mais, queria cumprimentar o painel, na pessoa do Sr. Presidente e caro amigo, o Sr. Ronaldo Teixeira. Ficam, portanto, cumprimentados, e a todos os presentes aqui, que vejo muita gente ligada ao desporto, como é óbvio, muita ou quase toda, e cumprimentar também o staff que aí está para este trabalho. É importante, caro amigo Presidente Ronaldo, estas são umas tertúlias que são importantes fazer. Esta foi de facto uma boa ideia da associação. Deveríamos fazer mais, talvez intercalado no ano, mais vezes, seria bom para todos os clubes, estarmos mais próximos, sabermos as necessidades, preocupações dos outros, por aí diante. Mas como perguntava, que sim, o Olhanense... É o clube mais antigo da cidade. Sim, fez em 27 de Abril do mês passado 110 anos de história. E são 86 anos de filiação à AFA, se as minhas notas não me falham. Sim, propriamente não posso dizer. O Olhanense nasceu antes da Associação de Futebol do Algarve. Nasceu Muito antes. bem. O que lhe pergunto é, de facto, qual é que é o peso do Sporting Clube Olhanense na cidade e se, de facto, continua a ser um clube atrativo para os jovens. Há essa vontade de, à medida que vão crescendo, ingressar no Sporting Clube nos escalões de formação, no Sporting Clube Olhanense, escalões de formação, para depois darem a continuidade à prática desportiva. Exato. Portanto, o peso do Olhanense, normalmente, a mola real é de facto o futebol. O futebol é a mola real dos clubes. E, infelizmente, estamos a passar por uma fase extremamente difícil, na 4ª divisão, o que, se voltarmos 10 anos atrás, há 10 anos atrás estávamos na Primeira Liga, tivemos um 8º lugar nessa dita época, uma das melhores classificações do clube, tem um 4º lugar, e de facto a gente no fundo acaba por sentir um vazio, e por vezes temos que ter, por vezes são as pessoas que nos dão alento para nós continuarmos, e ando cá há 32 anos, e de forma que já fiz tudo no clube, de forma que não está fácil. No que concerne, e como disse bem, à formação, nós temos 14 equipas em todos os escalões. Temos um gasto, no outro dia, tive o cuidado de verificar todos os gastos sempre menor, item por item, e nós temos um gasto só com o futebol juvenil, cerca de 97 mil euros. Obviamente que os apoios da nossa autarquia é o que pode, e eu entendo, e falamos muitas vezes, o Presidente, e agora temos cá o nosso vereador de desporto, e iremos ter muitas conversas e muitas lutas
porque é muito pouco o que a Câmara consegue dar para aquilo que nós olhanenses e também os outros clubes, sei que têm grandes dificuldades e temos que arranjar uma forma de nos poderem ajudar, porque nós estamos a formar atletas e não só, para ver também educá-los, que há vários tipos de miúdos que a educação por vezes não é ideal. Daí dizer que não fazemos só formação, mas fazemos também educação. Isto é fundamental para a nossa cidade e para o nosso concelho, porque os miúdos, ao estarem nos clubes, obviamente não vão ter tempo para estarem naquelas coisas mais que não vale a pena aqui dizer, não é? É fundamental que a nossa Câmara nos ajude dentro das suas possibilidades, como é óbvio, porque há um trabalho de gente que nada ganha, que chega a casa à meia-noite ou 1h, vão levar os jogadores, trazem os jogadores, muitas vezes são como quase pais, por amor e por paixão à atividade, e nomeadamente neste caso concreto olhanense. É um trabalho que eu sempre digo que dou muito valor ao meu futebol juvenil, e está aqui o nosso vice-presidente Sr. Candeias, o nosso secretário técnico, Sr. Luís Teixeira, e demais dirigentes que dão o máximo e todos os dias estão com um trabalho imenso, nomeadamente quando parece perto do fim de semana, a sexta-feira é um dia diabólico, agora com a construção das equipas, já a formação já tem que ser tudo já feito por online, daí ainda mais custa, mas o que a Federação hoje exige, os clubes pequenos não têm condições. Hoje há um ano atrás, 2 anos atrás, e todos os anos a Federação vem criando mais mecanismos que nos custam muito dinheiro, e por vezes nós temos dificuldade em adquirir desfibriladores. Por exemplo, na formação tem que haver o fisioterapeuta, tem que haver um desfibrilador em cada treino, e tudo isto não é fácil conseguir com 14 equipas nós estarmos em cima de todos os treinos. Já basta os jogos, não é? Mas para dizer que espero que as coisas melhorem, também atravessámos um período, caso infelizmente a pandemia, que nos deitou um pouco, muitos clubes, deitou-os abaixo mesmo. A força da vontade e a paixão das pessoas que vão à frente dos clubes e todos aqueles que estão ao redor deles, só por amor é que conseguem prosseguir e conseguir manter os clubes de pé. Portanto, aqui o nosso vereador está a ouvir o que eu vou dizer. Obviamente que iremos falar várias vezes e falarmos também em conjunto, não é só um clube, falamos dos clubes do Conselho, irmos todos, de vez em quando, por ter lá uma tertuliazita, e daí temos que rapidamente arranjar soluções. É importante que haja uma união, não só a nível do clube, mas sim do próprio do conjunto de clubes da cidade e a nível também nacional. Da cidade e do Conselho, eu defendo. Tem que ser um todo, né? Temos que ser um todo, se uns ficam mais beneficiados que os outros, não é justo. Portanto, penso que isso é uma das coisas que mais me aflige e que mais me preocupa. Os valores, nós só inscrições, nós gastamos uma média de 12, 13, 14 mil euros ano. Só inscrições. Portanto, isto é um peso grande, temos aqui o nosso presidente também da associação, mas ele dirá com certeza aqui, não há outra forma de fazer, que é necessário, já falamos sobre isso, mas são muitas as despesas que nós temos em combustíveis. Nós gastamos uma média de 1.300, 1.400, 1.500 euros de combustível, piscar miúdos a Vila Real de Santo António, a Albufeira, e já deixámos de ir a Silos e Portimão, porque temos que apertar o cinto. Sim. Diga, queria intervir. Diga. Penso que não é... Eu sei o que vai dizer. Não. Permita que eu diga. O meu amigo presidente ia dizer, então porque é que você não tem só os atletas do Olhão e do Conselho? Certo? Penso que a Câmara Municipal é do Olhão. Dá o subsídio ao Clube do Olhão. O Clube do Olhão deve de gastar esse subsídio com os miúdos do Olhão. Penso, é o meu pensar. Agora,
Posso estar enganado, não é? O futebol sénior é diferente. Vais buscar até ao Congo, ao Japão, ou à China, onde for preciso. Agora, a formação, acho que deve ser mais local, deve ser mais... Não quer dizer que não vá, como o Carvalho não vai buscar a Tavira. Agora, ir buscar a Silves ou a Vila Real, ou... não sei. São políticas que cada clube não vou criticar. Não, tem razão. É mais Aliás, o produto da terra do que propriamente ir buscar também para o desenvolvimento do próprio... Exatamente. eu quando digo isso, já disse isso há bastante tempo e queria ter todos os jogadores de Olhão, como é óbvio. Mas os nossos treinadores são ambiciosos e querem resultados, e hoje os treinadores mesmo da formação fazem competição, e às vezes digo que nós estamos a fazer formação. Mas não, é formação e competição. Portanto, é complicado. Eu já lhes disse muitas vezes, teremos de ter, se calhar, só os jogadores de Olhão e do Conselho de Olhão. Mas, isso depois não nos dá a visibilidade que o nosso clube tem. O clube já com uma grande história e, por vezes, é verdade. Mas eu queria isso, o Presidente Messi tem toda a razão. Eu já pus isso em cima da mesa algumas vezes, mas não é fácil de convencer os treinadores que querem ganhar, não é só formar, querem ganhar. Muito bem. Obrigado. Passo então agora a palavra a João Evaristo para uma pequena nota de encerramento desta nossa segunda tertúlia. Obrigado. Já dei os parabéns e tenho que, mais uma vez, sublinhar que, de facto, a importância de fazer este tipo de tertúlias. Nós, a nível do município, tínhamos já aqui alvitrado de fazer uma reunião em junho para a preparação daquilo que é a época desportiva. Na altura falámos com o Marítimo, com o Olhanense e com o 4 ao Cubo, e obviamente que iremos alargar essa reunião com os outros clubes para começarmos cada vez mais a preparar a época desportiva com o máximo de antecedência. Até porque os recursos são escassos, nós queremos ajudar o mais possível, mas aqui a gestão também é muito importante a nível daquilo que é o município, tal como é a nível dos clubes, porque nós temos um orçamento que é limitado, e tendo um orçamento que é limitado, temos dentro daquilo que é o máximo também trabalhar em conjunto. Felicito de facto os clubes, porque tenho-me apercebido que de facto há essa partilha, essa entreajuda, até às vezes até empréstimo de campos, facilidades que vão dando uns aos outros, e tem havido esse espírito. Entre clubes, do município com os clubes, isso é muito importante. De referir também é importante salientar que aqui em Olhão e o Conselho tem feito estas tertúlias noutros concelhos, e também acho que é de louvar o facto de termos aqui hoje 8 clubes e uma SAD, um deles até com mais anos que a Associação, o Olhanense, que tem 110, o Marítimo tem 98, e temos de facto aqui uma série de... 98, certo? 99, portanto, 99. Já fizeram, não me apercebi. E temos de facto aqui uma série de clubes com um passado honroso. Procuramos, e os dirigentes procuram todos os dias dignificar aquilo que é o presente, e agora só temos de fazer uma coisa, que é perspectivar o futuro. E perspectivar o futuro com conta, peso e medida, percebendo que queremos o desenvolvimento, mas queremos um desenvolvimento que seja sustentado e rentabilizando ao máximo aquilo que são os recursos que temos. Dessa forma, sublinho aqui o que disse o Presidente de Olhanense e o que disseram outros também nas explorações, que é importante fazer este tipo de tertúlias, é importante discutir e debater. E, acima de tudo, trabalharmos em conjunto, e isso tem vindo a acontecer, o que é muito bom. E, desta forma, parabéns à Associação pelos seus 100 anos e por esta iniciativa. Muito bem, só antes de dar a palavra a Reinaldo Teixeira, fazia só uma última questão a Paulo Silva, que ainda não tinha falado nesta segunda tertúlia. É uma questão muito breve, é só mesmo perceber se de facto ao longo destes anos, e com todos os testemunhos que já aqui falámos, se de facto sente que hoje em dia é mais difícil ser-se árbitro do que, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás, quais é que foram as alterações e as diferenças também para essa época? No que diz respeito às condições de trabalho, naturalmente que são muito melhores, como é evidente, não é? Quer proporcionada pelos próprios árbitros, quer proporcionada pelas associações, neste caso a Associação de Futebol Algarve, e até mesmo pela Federação Portuguesa de Futebol, naturalmente. Não é? Agora, no que diz respeito aos comportamentos, é que, na minha modesta opinião, temos vindo, no que diz respeito sobretudo ao futebol juvenil, temos vindo a regredir, nomeadamente naquilo que
falamos na tertúlia anterior, que são os pais e as mães e a falta de educação que existe numa perspectiva de ganhar se sobrepor aos valores e aos princípios, como é evidente. Muito bem, passo então agora a palavra a Reinaldo Teixeira para terminar esta nossa segunda tertúlia, também fazendo-lhe aqui uma questão de facto como é que olhou para todos estes testemunhos e como é que a Associação também apoia e também eleva o futebol e futsal e neste caso a arbitragem a nível regional. Obrigado, Rafael. Como é que nós vimos, andando por aí, vimos com agrado e com gratidão e ao mesmo tempo com um espírito de incentivo e de responsabilidade para que nós possamos continuar a procurar os melhores caminhos para que os clubes tenham as melhores condições e a vida mais facilitada para poderem ter a sua atividade. Aquilo que vimos durante esta reflexão que aqui fizemos, a intenção destas tertúlias foi, e estão a ser, esta é, digamos, a penúltima tertúlia, como diz o nosso slogan, que é dignificar o passado, honrar o presente e projetar o futuro. Daqui vimos, em Olhão, foi de facto tudo isso. E vimos jovens, vimos dirigentes com experiência, cheios de motivação para continuarem estes jovens a darem vida ao futuro e os mais experientes a tentarem encontrar novos dirigentes que possam dar vida aos clubes. E vimos um município cheio de vontade de poder interagir com os clubes. Por isso, quando nós, enquanto entidade organizadora das competições, e diria das competições, dos eventos, enfim, desta parte de provas desportivas, mais do que competições, sentimos que esta vontade dos clubes e ao mesmo tempo esta determinação do próprio município, sentimos o nosso trabalho mais facilitado. Antes de falar na arbitragem, estamos num concelho que já teve 18 equipas filiadas, tem atualmente 9 equipas filiadas na associação, o que não quer dizer que o facto de ter metade das equipas que teve no passado que isso seja prejudicial, longe disso. Tem, se não estou em erro, 788 atletas inscritos, desses 788 tem 11 femininos, tem 29 do futsal e tem 35 equipas em competição. O Concelho de Olhão é conhecido nacionalmente e internacionalmente como um concelho de desporto, deu muitos atletas nas várias competições, e dizer também só isto, nós estamos aqui para falar de futebol, de futsal e de arbitragem, e de futebol praia, que também queremos que cada vez mais seja uma realidade no concelho, na região, mas enquanto entidade que organiza o futebol, provas de futsal, digamos, a arbitragem e também o futebol praia, temos todo o orgulho em sentir que há praticantes de desporto, de outras modalidades. Gostaríamos que fosse o mais possível no futebol, o mais possível no futsal, o mais possível na arbitragem do futebol e do futsal e o mais possível no futebol praia, repito pela terceira vez, mas defendemos que haja desporto. E, aliás, é também o papel da própria autarquia, como aqui foi dito pelo Sr. Vereador, e muito bem. Por isso, dizer que se temos estes números, que são uma realidade efetiva, com na mesa, e aproveito para saudar todos em particular, mas em particular o Sporting Clube Olhanense, porque foi de facto um dos fundadores da Associação de Futebol do Algarve. Eu, com mais antiguidade, neste caso da filiação na Associação, são 86 anos. Depois, a seguir, no Concelho de Olhão, está o Moncarapachense com 59 e a Zeco com o Fuzeta, que também tem 59, e creio que o Marítimo tem 56. Por isso, enfim, temos aqui vários clubes com antiguidade no Concelho e, enfim, com um Concelho, também é preciso dizer isso. Quem conhece, como todos vocês conhecem, e eu também, felizmente, porque sempre tive uma relação muito forte com o Concelho de Olhão, amigos, jogadores, colegas com quem joguei, colegas, jogadores com quem dirigi, quem conhece este crescimento em todos os níveis do Concelho de Olhão, o crescimento a nível social, da qualidade de vida, das infraestruturas, é também importante que nós reconheçamos que este papel dos clubes é um papel determinante para que isso aconteça. As pessoas vêm que se fixar no Concelho e querem, entre outras coisas, prática desportiva. E para que haja prática desportiva têm que ter clubes. E esse papel, repito como disse no início, é determinante reconhecê-lo quando as autarquias têm esta vontade. Nós sabemos que o Concelho tem hoje, só houver 9
9 espaços, tem 5 campos de futebol e tem, creio que, 4 pavilhões. Acho que é assim que tem a nível de infraestruturas no Conselho. Ouvimos o Fuseta falar, considera que todos precisam de mais infraestruturas e considera que toda a intenção da autarquia também é de essas infraestruturas, porque se temos 788 atletas em competição, e deixemos dizer isto, 95 ou 6% das inscrições são de formação, são de futebol de formação, tem ali séniores que é uma insignificância. Por isso, o trabalho que é feito pelos clubes e o grande peso das praticantes na associação são atletas em formação, jovens, meninos e meninas, e dizer também isso, que nós temos também, de facto, um crescimento grande, podemos e devemos e queremos conseguir, que é crescer a nível do género feminino. Acho que esse é um grande desafio para todos nós. Mas se de facto temos estes, e temos um Conselho de Olhão com o número de habitantes que tem, e temos um Conselho de Olhão com o número de cada vez mais gente a fixar-se cá e a vir para cá morar, então temos aqui um potencial grande para crescimento de atletas e de praticantes em todos os escalões dos vários clubes que têm competições aqui representadas. Também dizer que em relação ao Paulo Silva, enfim, amigo, pai de árbitro com grande experiência, é um dos que contribui para que haja valores e que haja princípios e que haja motivação para a arbitragem. Este papel da arbitragem, como aqui todos dissemos, nós todos nós, os que estão aqui presentes e aqueles que gostam do futebol, temos de ser capazes de ajudar a credibilizar mais. Os árbitros seguidos também, porque também são seres humanos e falham, como nós falhamos. Haverá com certeza com os dirigentes, gente que nem sempre tudo corre bem, nem sempre tem as melhores atitudes, é possível, é natural, acontece com o árbitro, mas tal como nós, com um jogador, se falha um lance, acarinhamos esse jogador, temos que perceber também que o árbitro é um ser humano. E não temos que partir do princípio, como é muita prática, em que olhamos para o árbitro com a intenção de errar propositadamente. E esse papel é um papel formativo, é um papel pedagógico. A Associação de Futebol Algarve aderiu ao cartão branco. Acho que para quê? Para premiarmos os bons exemplos, as boas práticas e que vai havendo cada vez mais. Dizer-vos que o papel da Associação de Futebol Algarve é cada vez mais, como disse, facilitar o mais possível a vida dos clubes, mas quem suporta os custos da Associação de Futebol Algarve são as inscrições. Uma parte delas ficam na Associação e outra parte vai para a Federação. A arbitragem, ao contrário do fundo do que se possa pensar, é insignificante o que recebem. É insignificante o que recebem. E dizer que a arbitragem é, como às vezes querem dizer, ou que as inscrições no Algarve podem ser mais caras do que outras regiões, é errado. Totalmente errado. E o papel da nossa direção é, dentro deste espírito, como é que conseguimos motivar a arbitragem? Como é que conseguimos motivar para que haja mais árbitros a recrutar, a selecionar e a reter árbitros? E com base nisso, temos um protocolo com uma Câmara, com uma escola, um grupo escolar, que foi copiado a nível nacional depois, essa prática, e que estamos a tentar trabalhar em conjunto com as autarquias e com a Federação Portuguesa de Futebol, que também tem tido um papel importantíssimo para ajudar, e nesta parte da pandemia, muito os clubes, em que nos ajudou a conseguir dar alguns apoios aos clubes. Não é o que queríamos, não é o que os clubes precisam, mas foi o que se conseguiu. Enfim, queremos mais com certeza, mas estamos a trabalhar para que consigamos, em todas as escolas do Algarve, ou em todos os grandes escolares, fazer ações de promoção do futebol, promoção do futsal e promoção da arbitragem. Por isso, o que é que vos posso dizer com sinceridade? Isto é um momento de orgulho para nós, é um momento de grande gratidão. Esta tertúlia tem somente isto, que é reconhecer o trabalho, como há pouco se dizia, do passado. E nós, cada um de nós, eu repreendo aqui, digamos, os presidentes e os órgãos sociais de toda a associação destes 100 anos. Não é só a atual, porque isto, se cá estamos, é porque teve gente antes de nós. E aquilo que nós fazemos aplica-se à autarquia, como se aplica a todos os clubes aqui presentes. E, com base nisso, também tivemos, como já agora a seguir, o Rafael dirá dizer isso com certeza a seguir, que vamos distinguir pessoas que, ao longo destes anos, tiveram um desempenho importante para o desporto, para o futebol, para o futsal e para a arbitragem no Conselho de Olhão, com a preocupação de sermos o mais assertivos possível, porque isto é fácil dizer, mas conseguir ao mesmo tempo identificar nos 16 conselhos do Algarve quem é que cada um dos conselhos é merecedor de uma distinção. O que é que fizemos? Pedimos apoio aos clubes e às autarquias, em função da sua antiguidade,
para nos sugerir nomes. A autarquia, de facto, por uma questão de sensibilidade, entendam não sugerir, todos os clubes sugeriram e nós vamos, de facto, fazer isso, que acho que é muito justo e a vida é feita disso, é de reconhecimento, de gratidão e pensarmos que nós estamos cá hoje, estiveram cá outros. E para que nós possamos dignificar o passado, honrar o presente e projetar o futuro, é quanto melhor fizemos hoje, certamente melhor outros no futuro virão reconhecer o nosso trabalho. Acho que essa é a base, e muito nesta base social, valores para os miúdos e para as meninas, parte desportiva e depois o impacto económico que isto também tem nos próprios concelhos, no próprio território e da região. Por isso, repito, um agradecimento especial para todos e uma palavra de parabéns para o Rafael Domingos, que, enfim, um jovem e promissor, digamos, que fez aqui a moderação, jornalista, a quem a Associação Futebol do Algarve muito agradece a tua colaboração, que assim é mais jovem, o tu é dá-nos mais juventude, em moderar aqui esta nossa tertúlia hoje tarde. E uma palavra final para todos os clubes, os presentes e nas vossas pessoas, todas aquelas comitivas que representam os órgãos sociais, os adeptos, desejar sorte a todos para o final da época, desejar muito para aqueles que estão ainda em competição. Naturalmente que a Associação Futebol do Algarve quer estar em todas as competições nacionais e temos 2 no Algarve neste momento a competir para disputar a terceira liga, que se fossem os 2 entraríamos encantados, se não forem os 2 que seja um deles e que consigam, digamos, continuar a dignificar o futebol em Olhão, no Algarve e no país. E termino mais uma vez agradecendo ao Sr. Vereador o contributo, a colaboração e dizer-lhe que sai daqui com um sentimento que ainda mais fortalecido, que a vontade é continuar a ajudar e fazer tudo para que os clubes possam ter as melhores condições. Muito obrigado a todos. Muito bem, obrigado a todos pela vossa participação. Damos então por terminada esta tertúlia de celebração do centenário da Associação de Futebol do Algarve. Não saiam daí, já de seguida vamos distinguir agentes desportivos de referência aqui no Conselho. Esta segunda parte do programa é dedicada à distinção de agentes desportivos que se destacaram no Conselho de Olhão. Passo então a chamar um a um. Começo por Diogo Poeira. Está há vários anos no Clube Desportivo Marítimo Olhanense como colaborador e delegado e há 3 épocas abraçou o projeto de futebol feminino, contribuindo de forma exemplar em várias áreas do clube. Obrigado. Chamo agora Edgar Candeias. No Sporting Clube Olhanense há mais de 18 anos, já foi delegado, vogal e vice-presidente da direção, sempre ligado à formação do clube como coordenador, conta com 16 títulos distritais em todos os escalões da formação, com várias subidas aos campeonatos nacionais. Edgar, parabéns, muito obrigado. Chamo agora Francisco Pinheiro. Mais conhecido por Xavi, tem-se destacado pelos serviços e apoios prestados, tanto à SAD como ao Sporting Clube Olhanense e as suas infraestruturas, em prol de toda a comunidade olhanense, despojado de qualquer interesse e a título gracioso nos últimos anos. Humilde, lutador e sempre disponível para ajudar, tem sido um apoio fundamental para a SAD do Olhanense nos últimos anos. Chamo agora Joana Belindro. Aos 22 anos foi cofundadora do 4 ao Cubo e ajudou o clube a dar os primeiros passos. Foi preponderante no trabalho social e educativo de muitas crianças que passaram no clube. Desenvolveu campos de férias, festas e festivais com versatilidade, empenho e criatividade. O trabalho que desenvolveu é ainda reconhecido e relembrado no clube e na cidade de Olhão. Chamo agora João Mário, em sua representação vai receber o prémio Nemésio Martins. É o sócio número 1 e foi um dos fundadores do Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense. Foi também atleta, treinador e desempenhou vários cargos nos órgãos sociais do clube. Segue-se José Bento, que em sua representação irá receber também o prémio Mário Martins, presidente do Futebol Clube de Bias. Ligado ao Futebol Clube de Bias há cerca de 8 anos, é um dos treinadores de grau 2 responsáveis pela formação do clube.
Chamo agora José Isidoro Sousa, ao serviço do Sporting Clube Olhanense há mais de 32 anos. Começou por ser vogal da direção, foi vice-presidente e atualmente é presidente há 15 anos consecutivos. Na subida à Liga de Honra em 2002-2003, desempenhava o cargo de chefe de departamento do futebol profissional e na subida à Primeira Liga em 2008-2009 já desempenhava o cargo de presidente da direção. Foi condecorado com a medalha de ouro da cidade de Olhão em 2009. Chamo agora Luís Teixeira, ao serviço do Sporting Clube Olhanense há 37 anos, desempenha atualmente o cargo de secretário-geral do clube e é delegado de várias equipas do futebol de formação. Tendo também já desempenhado o cargo de secretário técnico da equipa principal de futebol sénior, desde os campeonatos da antiga 2ª Divisão B até à subida da 2ª Divisão de Honra. Chamo agora Paulo Xavier, atualmente vice-presidente e coordenador técnico do Clube Desportivo dos Olhanenses. Iniciou a modalidade de futsal no clube em 2011, sendo pioneiro na atividade desportiva com a promoção e a dinamização do futebol feminino em Olhão. É responsável pela certificação da entidade formadora e foi fundador e responsável pelo projeto Aprender Futsal para os escalões mais jovens de Petis a Traquinas. Chamo agora Ricardo Viegas, começou a sua carreira em 78-79 no Fuzeta, iniciado, na época seguinte teve uma passagem pelo Sport Lisboa e Benfica, fazendo o restante percurso desportivo durante 20 anos pelos diversos campeonatos nacionais, muitos como profissional, passando por clubes como Farense, Lusitano, Quarteirense, Juventude de Évora, Olhanense, Portimonense, Ginásio de Tavira e Acabando, onde começou no Fuzeta. É membro da direção do Clube Desportivo Marítimo Olhanense desde 2009, também com as funções de delegado e treinadores. Chamo agora Rui Luís e em representação irá receber este prémio Isidoro Sousa, presidente do clube Sporting Clube Olhanense. No clube desde 2011 já desempenhou as mais variadas funções, desde motorista ou roupeiro a dirigente, estando sempre disponível para tudo o que for preciso. É sempre a primeira cara nos dias de jogos, com uma postura amiga não só do Sporting Clube Olhanense, mas de todos os clubes da Associação de Futebol do Algarve. Chamo agora Silvério da Cruz, referência do Clube Desportivo Marítimo Olhanense. Começou a sua carreira no clube na época desportiva 2002-2003 como treinador e membro do staff diretivo. E por fim, não menos importante, Walter Estrela, que também não está presente, mas que em sua representação irá receber este prémio novamente Mário Martins, presidente do Futebol Clube de Bias. Ligado ao Futebol Clube de Bias há cerca de 8 anos, é um dos treinadores de grau 1 responsáveis pela formação do clube. Aproveitamos também esta ocasião para um momento de reconhecimento da Associação de Futebol do Algarve, também aos seus filiados. Começo por então chamar o Clube Desportivo Os Olhanenses, o representante, pedia que também viesse aqui à frente. Chamo de seguida o representante do Clube Desportivo Marítimo Olhanense. Chamo agora o representante do Futebol Clube de Bias. Segue-se o Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense. Chamo agora o representante do Núcleo Sporting Clube de Portugal de Olhão. Obrigado e parabéns.
Chamo agora o representante da 4 ao Cubo, Associação Desportiva de Olhão. A seguir chamo o representante do Sport Lisboa e Fuseta. Já foi embora, passamos então à frente, chamo o representante do Sporting Clube Olhanense. Fez parte da fundação da nossa associação. Por isso, parabéns. E como último clube, chamo o representante do Sporting Clube Olhanense Futebol de SAD. Chamo agora ao palco o representante da Câmara Municipal de Olhão, o vereador do Desporto, também para receber esta distinção por parte da Associação de Futebol do Algarve. Queria só entregar, digamos, a placa ao município de Olhão, ao seu vereador, ler o que é que diz as várias placas. A Associação de Futebol do Algarve manifesta o seu profundo agradecimento, neste caso, e muito merecidamente, à Câmara Municipal de Olhão, assim como a todos os clubes que aqui há pouco fizemos, pela sua notável colaboração em prol do desenvolvimento do futebol e do futsal no Algarve. Em particular, neste caso, ao município, queria, em nome da Associação e de todos os clubes, agradecer o contributo que ao longo destes anos e destes 100 anos foram prestados a todos os clubes pelo município de Olhão, pelo atual Executivo e, ao mesmo tempo, reiterar aquilo que há pouco disse e que muito nos honra e que muito agradecemos, que é o sentimento que o Sr. Vereador aí transmitiu, que é em continuar a ajudar e a criar condições para que os vários clubes possam ter as suas atividades, porque para nós, a Associação, também é essa a nossa obrigação, o nosso dever, e quando os nossos filiados bem, nós estamos bem. Sr. Vereador, muito obrigado, e na sua pessoa, a toda a equipa do município, agradecemos empenhadamente. Muito obrigado. Muito bem, resta-me então agradecer a presença de todos aqui esta tarde. Obrigado a todos e boa continuação.